Olá, está começando mais uma edição do podcast do CRFMG. A edição número 156 do nosso podcast, que já tem 4 anos, está na 4ª temporada, e a primeira nesse novo cenário, nesse novo formato, para você que está acompanhando nas redes sociais, em todos os canais de comunicação do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. E a gente vai falar de muitos assuntos, trazer à tona detalhes da profissão farmacêutica, assuntos técnicos principalmente. E hoje a gente tem um convidado super especial, mas antes quero cumprimentar a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, a Márcia Alfenas, que é a nossa participante do programa de hoje. Eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar cada episódio. E hoje a gente tem a honra de começar esse novo formato com a presidente. Presidente, seja muito bem-vinda ao podcast do CRFMG. Obrigada, Fabiana. É sempre um prazer estar aqui. A Márcia que já foi entrevistada em algumas das edições do podcast do CRFMG e esse novo formato. Sempre a gente vai fazer esse programa batendo um papo com alguém e sempre eu aqui fazendo o meio de campo com um técnico, com alguém da diretoria. E hoje a gente está recebendo o Dr. Mário Borges Rosa, ele que é farmacêutico, especialista em farmácia hospitalar pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestre e doutor pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele que tem uma experiência gigantesca para dividir com a gente. Ele que é, inclusive, presidente do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, o ISMP Brasil. Muito obrigado, viu, doutor, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado aqui pelo convite para a gente que possa discutir um assunto tão importante. Doutor, para a gente começar, uso racional de medicamentos é uma campanha muito forte. O Conselho Regional de Farmácia tem batido nessa tecla todos os dias do ano, mas em maio tem uma participação ainda mais efetiva. Estamos utilizando os medicamentos de forma racional ou precisamos avançar muito, doutor? Olha, nós precisamos avançar muito, porque a gente sabe que o uso irracional, inadequado, é bastante amplo hoje na sociedade e a gente tem muitos problemas com isso. Eventos adversos, inclusive pacientes com danos graves, ou pacientes que podem morrer, e também a questão do custo financeiro, né? Isso, sofrimento para os pacientes, e o custo financeiro é alto. Então a gente tem que ter um uso responsável, racional dos medicamentos por parte dos pacientes, né? E nós, profissionais de saúde, muitas vezes somos pacientes também, da nossa família e tudo mais. Então a gente tem que cuidar muito bem dessa questão do uso racional de medicamentos. Agora, né, Márcia, essa questão do uso racional de medicamentos ela é tão importante porque ela evita a morte. Com certeza. Morte, evita agravo de doenças, né? E fazer uso racional de medicamentos é cuidar da saúde, é cuidar do ambiente, é cuidado, né? Em todas as áreas. Então, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais bate sempre nessa tecla, convida todos os farmacêuticos para estar com a gente nessa campanha que é de nível nacional. Uhum. E esse nível nacional, a gente pode até aproveitar a presença do doutor aqui para falar disso, né? A importância de falar, de trazer esse tema para a população. Eu acho que o profissional farmacêutico saber disso é muito importante. Uhum. Já vivemos essa fase de tentar passar para frente para o farmacêutico, e agora vamos dizer que a gente está numa fase à frente, ou seja, agora estamos preparados, entendemos mais o assunto, né? Temos uma dinâmica e agora temos uma sociedade para educar. É mais ou menos por aí, doutor? Sim, o farmacêutico, o centro da atenção dele é o paciente e o instrumento é o medicamento, né? É o medicamento ou outros tipos de cuidado. Então é muito importante que o farmacêutico seja aí um elo da cadeia, né? Que tem médico, enfermeiro, farmacêutico, outros profissionais, o dentista, mas o farmacêutico muitas vezes é aquele que mais atende o paciente, porque muitas vezes o paciente sai de uma prescrição, ou mesmo quando vai se automedicar, o primeiro que ele vai encontrar depois do médico, se for uma prescrição, é o farmacêutico. Então, o papel do farmacêutico é muito importante nessa área de tornar o uso de medicamentos mais racional.
evitando grandes problemas e melhorando a saúde das pessoas, né? Isso é muito importante. E a campanha este ano, presidente, fala muito sobre essa questão dos antimicrobianos, né? É verdade. Ou seja, esse medicamento que às vezes as pessoas estão usando indiscriminadamente, usando com uma facilidade muito grande e que pode levar a consequências muito graves. Isso, inclusive eles passaram a ser controlados, né? O que que a gente fala isso? Só pode ser vendido com retenção da receita, por causa do perigo desse uso indiscriminado, que a gente chama que é das bactérias resistentes, né? Uhum. Da resistência bacteriana. O doutor Mário, ele tem uma vivência hospitalar, então ele pode, né, até exemplificar para a gente Uhum, como que isso é importante, como que isso é impactante. uhum. Bom, o uso de antimicrobianos sabe-se, né, no mundo inteiro que muitas vezes ele é utilizado de forma irracional, né? Mais de 50% do uso de antimicrobiano é irracional. Então, o que que a gente tenta fazer, e é importante demais aí o farmacêutico, junto com o médico, né, de não utilizar, somente utilizar quando necessário, utilizar no tempo certo. A gente sabe que, por exemplo, nos hospitais hoje, a gente tem as superbactérias, né, que são bactérias que são... Tem bactérias que são resistentes a todos os antimicrobianos hoje. Então, é muito importante que isso seja feito, porque se a gente usa de forma racional, você diminui a produção de bactérias, as bactérias super resistentes, elas diminuem. E você conseguindo controlar junto com o laboratório de microbiologia, que muitas vezes tem um farmacêutico lá, o farmacêutico trabalhando, que eles chamam hoje de uso racional e stewardship, ó, é uma palavra em inglês. E o farmacêutico está tendo cada vez maior importância nesse processo, que ele faz a revisão das pressões, ele vai até o paciente, ele conversa com o paciente quando o paciente está lúcido, ou conversa com a família, conversa com o médico, tentando achar qual é a melhor solução para que o paciente possa se recuperar da infecção e também possa usar um medicamento que produza menos resistência bacteriana. Isso é muito importante. A emergência da resistência das bactérias está sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde como um problema mundial de saúde pública. Então, isso impacta muito em mortes, em sofrimento, danos, impacta também muito no custo da saúde, né? da assistência à saúde. Agora, doutor, presidente, queria muito que vocês comentassem um dado que eu achei surpreendente, quero dividir aqui com quem está nos acompanhando. Cerca de 20 mil pessoas morrem no país todos os anos devido à automedicação, e esse número pode ser maior ainda. Sim. Eu acredito que esse número é maior, porque a subnotificação é muito grande. Muitas vezes as pessoas morrem, inclusive por medicamentos que são vendidos em farmácias, ou morrem por utilizar medicamentos de forma irracional, mas isso não é notificado, né? A gente tem um sistema de notificação dentro dos hospitais que é um pouco melhor, mas também tem subnotificação. Eu acredito que é maior. Então, ainda existe aqueles casos de pessoas que usam medicamentos de forma irracional, automedicação, sem indicação. Muitas vezes um vizinho tem um medicamento e por ter dado certo para ele, acha que pode dar certo para outra pessoa. Então, a gente tem um uso irracional grande. Tem os medicamentos que são vendidos sem pressão, né, também, que têm seus efeitos, né? Então, o papel do farmacêutico nesse momento da orientação é muito importante, para que o paciente use de forma racional e responsável os medicamentos. O farmacêutico tem um papel fundamental nisso, então, né, Márcio? Ai, com certeza. E como o doutor Mário falou, nós somos o profissional mais acessível para a população. Isso nos dá muito orgulho, mas nos dá muita responsabilidade. Mas o farmacêutico, ele acompanha o paciente desde o acolhimento, na primeira fase, quando ele chega, com ou sem prescrição, na ajuda à adesão ao tratamento, que isso é muito importante, que muitas vezes o paciente abandona o tratamento
medicamento porque não sentiu bem com o produto, ou porque é caro, enfim, ou porque não foi bem orientado, ajuda nas reações adversas, ajuda, é o comprometimento com o sucesso do tratamento do paciente, que é uma coisa muito bacana e que todo farmacêutico está no DNA do farmacêutico, né? Na assistência e no cuidado. Então, aquela preocupação do acompanhamento, monitoramento, revisão farmacoterapêutica, de trazer todas as receitas, de ver as interações, de auxiliar até como se vai tomar esse medicamento, se é com água, se é antes da alimentação, se é depois de alimentação, qual o melhor horário para que ele não abandone. Ah, eu esqueci de tomar um antibiótico porque eu fui trabalhar e ficou em casa e eu não. Então, o farmacêutico ele faz esse complemento, né? Essa ajuda. É o que a gente fala para a população. Procure o farmacêutico para chamar de seu, né? Aquele farmacêutico que vai te acompanhar, que vai se preocupar com você e comprometer com aquele sucesso do paciente, porque hoje, com a capilaridade das farmácias, de ter farmacêutico nos postos de saúde, nos hospitais, não, assim, não justifica como se diz, esse triste histórico do Brasil de ser campeão de intoxicação por medicamentos. Doutor Mário, a conscientização e mãos à massa que isso tudo vai fazer a diferença, né? Sim, eu sou integrante do Comitê de Uso Racional de Medicamentos do Ministério da Saúde, né? Então, por exemplo, uma proposta que é muito interessante, que eu achei, e nós discutimos isso lá, é que sejam feitas palestras no primeiro e segundo grau sobre esse assunto. Uso racional. Por quê? Porque você já vai conscientizando lá os estudantes, para as famílias também, né? Porque realmente é muito importante. No caso do antibiótico, dos antimicrobianos, às vezes acontece da pessoa compra, por exemplo, um antimicrobiano que muitas vezes é caro e não completa o tratamento. Por quê? Por reação diversa, ou porque acha que já melhorou, entra aí a orientação. Orientação de terminar o tratamento, de não usar, às vezes ficam sobras de medicamento, passa para outra pessoa da família, para o vizinho, isso aí não deve ser feito. Então, é muito importante a conscientização. Agora, nós temos que achar como chegar nas pessoas, porque isso não é tão fácil assim. Né? Então, como chegar nas pessoas? Através da educação do primeiro e segundo grau, nos postos de saúde, nos hospitais, por exemplo, que tem a área de treinamento e palestras, né? A gente chama os familiares para conversar sobre isso. Então, é muito, muito importante a conscientização. E a gente começa na conscientização, pelo menos já colocando aqui no nosso podcast essa situação. A gente está caminhando aqui para o final do nosso podcast, dessa edição primeira aqui desse novo formato. É a edição número 156 da história do podcast. E nós temos um evento no dia 1º de maio, né, presidente? Exatamente no dia do trabalhador, no dia do trabalho. Vamos trabalhar a favor dessa questão, né? Isso. A nossa campanha, né, vai estrear no dia 1º de maio, mas durante todo o mês nós vamos falar, bater nessa tecla, porque é o mês da conscientização, né? O farmacêutico aí como um educador sanitário, mas no dia 1º a gente aguarda todos os farmacêuticos e toda a sociedade. Vamos estar na Praça JK, aqui em Belo Horizonte, de 9 às 13. Vamos ter a parceria de outros conselhos, tá? Profissionais, odontologia, nutrição, de fonologia, todo mundo ajudando. E lembrando que o uso correto de medicamentos, o uso racional, inclui também o descarte correto, né? O cuidado com o meio ambiente. Então, a gente envolve tudo isso e vai ser uma manhã muito agradável, com várias atividades e sempre focando nesse uso correto de medicamentos. Então, reforçando, de 9 a 1 da tarde, esse evento na Praça JK em Belo Horizonte. E você que não está em Belo Horizonte, ou não vai estar em Belo Horizonte no dia 1º de maio, tem todo o mês de maio, portanto, para essa campanha do uso racional de medicamentos. Doutor Mário, muito obrigado pela participação do senhor aqui nesse episódio.
Presidente, mais uma vez, obrigado, viu? Eu que agradeço, Fabiana, agradeço o Mário, doutor Mário é nossa referência em segurança de paciente, então muito obrigado por estar, né, nos Obrigado pelo prestigiando convite. nesse nosso, de volta do nosso podcast. Obrigado, Fabiano, sempre parceiro aí com a gente. Muito bem. E a gente agradece a você. Nosso programa está nas redes sociais do CRFMG, está nas plataformas e você pode compartilhar. Inclusive, tem alguns cortes também que estão circulando por aí. Se você chegou a partir desse corte, que bom. E é um novo formato do nosso podcast. Espero que você tenha gostado. Comente aí nesta publicação. A gente se fala numa próxima edição. Valeu!